Você está ali no centro de uma catedral imponente, cercada por um mar de homens armados que baixam suas armas e inclinam a cabeça em sinal de respeito. O luto pesa no ar, denso como a escuridão que envolve o ambiente. Vestida de seda negra, você enxuga delicadamente as lágrimas com um lenço de renda, interpretando com perfeição o papel da viúva inconsolável, recém-despojada do homem que era sua rocha, seu porto seguro. Mas ninguém desconfia do que se esconde por trás daquele véu. Quando a tampa do caixão se fecha, um sorriso quase imperceptível surge em seus lábios. Afinal, foi você quem armou a cilada, entregando as coordenadas dele aos federais, por meio de uma amante ingênua. Tudo para herdar um império bilionário de lavagem de dinheiro sem levantar suspeitas. O que teria transformado você em um monstro tão implacável a ponto de eliminar o próprio marido, o homem com quem dividiu a cama, e os sonhos? Para entender, precisamos voltar no tempo 25 anos atrás. Naquela época, você era apenas uma jovem cheia de ambições, criada no Triângulo Esmeralda da Califórnia, onde as vastas plantações de maconha eram chamadas de ouro verde, mas também eram marcadas pela exploração brutal das gangues locais. Seu sonho era simples: uma vida tranquila. Por isso, casou-se com um policial cheio de ideais, um homem que prometia segurança e estabilidade. No entanto, a realidade cruel logo esmagou essas esperanças. O salário miserável do seu marido mau dava para comprar leite para o filho recém-nascido, enquanto o pequeno negócio da família vivia sob a constante ameaça de criminosos que exigiam pagamento por proteção. O momento que destruiu de vez suas últimas ilusões aconteceu numa noite terrível. Seu filho teve uma convulsão por causa de uma febre alta e você correu com ele nos braços até um hospital público decadente, implorando por ajuda ao médico de plantão. Mas a resposta foi fria. Sem dinheiro para a taxa de atendimento. Não havia o que fazer. De repente, o silêncio foi quebrado pelo som estridente de pneus cantando no asfalto. Um grupo de bandidos trouxe um chefe do crime local, gravemente ferido. O homem jogou um maço de notas sujas de sangue sobre o balcão e imediatamente toda a equipe médica abandonou você e seu filho num canto escuro do corredor para socorrer o criminoso. Seu marido chegou logo depois, fardado, mas ao ver o chefão, baixou a cabeça, covarde. A placa de policial em seu peito parecia mais enferrujada e inútil do que nunca. Enquanto segurava o filho, que perdia a consciência, em seus braços suas lágrimas secaram. A fé na justiça se desfez por completo. A miséria e o desejo desesperado de proteger sua criança, a qualquer custo, começaram a plantar uma semente sombria em sua mente. Dias depois daquela noite de horror, seu filho escapou da morte graças ao dinheiro que você conseguiu emprestado de agiotas a juros exorbitantes. Naquela mesma noite, seu marido voltou para casa fedendo a bourbon barato e jogou um saco de dinheiro sob a mesa. Seu ego frágil, esmagado no hospital, o levou a aceitar propinas da mesma quadrilha que havia socorrido o chefão ferido, fazendo vista grossa para um caminhão carregado de maconha que passava por seu posto de controle. Ele tremia, apavorado com a possibilidade de ser descoberto pela corregedoria e acabar na prisão. Mas, em vez de medo ou de tentar impedi-lo, como faria antes, a imagem do seu filho abandonado no corredor escuro e o som dos pneus cantando invadiram sua mente. Você olhou para o maço de dinheiro, depois para as contas médicas empilhadas sobre a mesa e uma pequena centelha de esperança brilhou. Com calma, guardou o dinheiro sob o olhar atônito do marido. Contou tudo ao seu irmão mais velho, que administrava um bar decadente nos arredores da cidade. Por estar em contato com várias organizações criminosas e testemunhar suas transações ilícitas, ele sugeriu uma saída: trazer o dinheiro para misturá-lo com a receita do bar. Você sempre foi a melhor com números na família e cuidava da contabilidade. Lavar aquele dinheiro seria fácil e o resultado seria todo seu. De relance, viu a caixa cara do remédio do seu filho, comprado com aquelas notas sujas, e então olhou para o irmão. Pegou o livro caixa e assentiu, decidida. Meses depois daquele gesto no bar,
As dívidas médicas haviam desaparecido, substituídas por grossos livros de registros contábeis. Sua habilidade com os números transformou o estabelecimento vazio do irmão em uma máquina perfeita de lavagem de dinheiro, disfarçada por notas fiscais de importação de bebidas e alimentos que nunca existiram. Os sacos de dinheiro que seu marido trazia para casa já não vinham acompanhados de medo, mas de uma ganância insaciável. Graças ao dinheiro sujo que você lavava para subornar os superiores, ele subiu de posto, passando de um simples policial a capitão, tornando-se uma peça-chave que fornecia informações valiosas para a quadrilha. Sua família deixou o conjunto habitacional e se mudou para um apartamento de luxo, e seu filho passou a receber os melhores tratamentos. Você começou a se viciar no poder invisível que os números lhe davam. Não esperava mais passivamente que seu marido trouxesse o dinheiro, agora sugeria planos, criava estratégias e montava empresas de fachada para que o fluxo de caixa corresse sem obstáculos. No entanto, à medida que as pilhas de dinheiro cresciam, o cheiro de pólvora nas roupas do seu marido se tornava mais forte a cada dia. Uma noite, ele jogou sobre a mesa um saco de dinheiro manchado de sangue seco, gabando-se com um sorriso debochado de como a quadrilha havia exterminado um grupo rival. Você sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas em vez de entrar em pânico e se livrar do dinheiro como antes, levou-o silenciosamente ao banheiro. Abriu a torneira e esfregou cada nota até revolver todas as manchas de sangue. Olhou para o rosto do marido, ainda marcado por respingos vermelhos, e estabeleceu um limite moral para si mesma. Você só cuidaria dos negócios. Os assassinatos lá fora eram problema dele. E você jamais tocaria na mercadoria. Tornara-se cúmplice, mas ainda acreditava estar limpa. Um dia, um carregamento de bebidas finas, transportado entre estados, atrasou. Você foi pessoalmente ao armazém principal, verificava o acontecido e descobriu, horrorizada, que sob o fundo falso dos barris de carvalho não havia álcool, mas pacotes sofisticados de fentanil. A linha final havia sido cruzada. Furiosa, levou as provas para confrontar o marido. Ele, agora um chefão arrogante e paranoico, admitiu tudo com uma aceno de cabeça. Estava iniciando uma guerra sangrenta, com quadrilhas rivais para dominar o território e precisava de muito dinheiro para comprar armas. Sua rede de lavagem legal era exatamente o que ele necessitava. Quando você se recusou, ele ameaçou incendiar o armazém. Partiu para cima dela, tentando estrangulá-la, gritando insultos sobre a fraqueza das mulheres. Você ainda se agarrava ao último limite moral que havia estabelecido, resistindo. Mas seu marido já havia ultrapassado esse limite havia muito tempo, sem que você percebesse. Ele colocara seu filho de 16 anos, sua própria vida, na linha de frente do conflito. Mãos, enquanto o eco do tiro ainda reverbera em sua mente. O chão parece ceder sob seus pés. Não por fraqueza, mas porque o último fio de esperança se rompeu. A voz que você ouviu não era apenas a da amante de seu marido, era a confirmação de que seu filho não apenas descobrira a verdade sobre a morte do pai, mas também a sua participação nela. E agora ele não estava mais atrás de vingança contra a organização. Estava atrás de você. O escritório, antes um refúgio de poder e controle, se transforma em uma jaula. As paredes de vidro que exibiam a cidade chamas agora refletem apenas seu próprio rosto, pálido e envelhecido em questão de segundos. Você sempre soube que o dinheiro e os segredos eram armas, mas nunca imaginou que seu filho as usaria contra você com tanta precisão. Ele não apenas herdou a crueldade do pai, ele a aperfeiçoou. E enquanto os gritos daquela mulher ainda ecoam em sua memória, você entende que não há mais espaço para negociação. Seu filho não quer dinheiro, nem poder, nem mesmo a organização. Ele quer destruí-la. Do lado de fora, o caos se intensifica. As chamas consomem quarteirões inteiros e o cheiro de gasolina e carne queimada invade até mesmo o ar-condicionado do prédio. Os telefones não param de tocar. Os subchefes exigindo ação. A polícia pedindo rendição, seus advogados alertando sobre processos iminentes. Mas você não responde. Em vez disso, seus dedos pairam sobre o teclado
do computador, digitando um único comando: congelar todas as contas. Não é uma estratégia, é um instinto de sobrevivência. Se você não pode controlar o fogo, pelo menos pode cortar o combustível. Mas o sistema que você construiu com tanto cuidado agora se volta contra você. As empresas de fachada, antes ferramentas de lavagem, se tornam armadilhas. Seu filho já havia infiltrado homens de confiança em posições-chave, e assim que as transações são bloqueadas, eles acionam um protocolo de emergência, desviar os fundos para contas offshore. Em questão de minutos, bilhões desaparecem, deixando apenas migalhas para os aliados que ainda lhe restam. Você tenta acessar os servidores, mas a tela pisca em vermelho. Acesso negado. Alguém dentro de sua própria rede atrai, o interfone toca. É seu chefe de segurança. A voz trêmula. Eles dão aqui. No saguão, como explosivos, você olha para a câmera de segurança e vê homens mascarados, armados até os dentes, posicionando cargas nos pilares de sustentação do prédio. Não são policiais, não são rivais. São os próprios homens que você treinou, agora leais a ele. Seu filho não quer apenas matá-la, ele quer humilhá-la. Quer que você veja tudo desmoronar antes de puxar o gatilho. Você se levanta, alisando o terno como se ainda houvesse dignidade a preservar. Não há. Mas há uma última carta a jogar. No cofre embaixo da mesa, há uma pistola, a mesma que usou para matar seu marido. Você a pega, sentindo seu peso familiar. Não é medo que sente, mas uma estranha clareza. Se vai morrer, não será como vítima. Será como a mulher que um dia tentou salvar seu filho, mesmo que isso significasse se tornar um monstro. As portas do escritório se abrem com um estrondo. Homens armados entram, mas não atiram. Em vez disso, abrem caminho para uma figura vestida de preto, o rosto coberto por uma máscara tática. Ele para na sua frente, e mesmo sem ver seus olhos, você sabe que é ele, seu filho. A voz que sai do rádio em seu peito é fria, calculada. Você sempre disse que o poder era a única coisa que importava. Vamos ver se aguenta o peso dele. Você ergue a pistola, mas não aponta para ele. Em vez disso, mira no próprio reflexo no vidro. Porque, no fim das contas, a verdadeira batalha nunca foi contra seu marido, nem contra a organização, nem mesmo contra seu filho. Foi contra a parte de você que acreditou que poderia vencer esse jogo sem se perder por completo. E agora, diante do espelho quebrado de sua própria criação, você entende que já perdeu há muito tempo. O dedo no gatilho treme. Mas antes que possa apertá-lo, as luzes se apagam. E no escuro, uma voz sussurra em seu ouvido: "Mãe". Seus dedos escorregam e o telefone cai com um baque surdo sob a mesa de mogno. A voz do seu filho sibila cada palavra, carregada de uma intenção assassina que ecoa do alto-falante como um veredito final. Você é a próxima. A ligação é cortada. A ligação é cortada. E o pip do sinal de ocupado ressoa como o último suspiro das suas esperanças. Você recua, tropeçando, e seu corpo se choca contra a parede de vidro. O escritório luxuoso gira, distorcido, como se a realidade estivesse se despedaçando junto com seus nervos. Olha para suas mãos, perfeitamente manicuradas, e uma alucinação a atinge como um soco no estômago. Sangue fresco escorre entre seus dedos, quente, viscoso com cheiro metálico de ferrugem. No canto escuro da sala, a ilusão do seu falecido marido, se materializa o buraco de bala no peito ainda fumegante, os braços cruzados, o olhar fixo em você. Ele sorri, um sorriso de arrogância tóxica, carregado de desprezo e crueldade. Você desliza pela parede, desmoronando no chão de mármore, encolhendo-se como uma criança assustada. Abre a boca para gritar, mas sua garganta está entupida de amargura, incapaz de emitir um som sequer. É então que você entende. Esse império bilionário, construído com mentiras e sangue, nunca foi nada além do túmulo que cavou para si mesma. O instinto de sobrevivência arranca do pânico paralisante. Afastando as visões de sangue que ainda gruda em suas mãos, você se arrasta até o grande quadro a óleo na parede e o arranca com violência, revelando o cofre escondido.
Seus dedos, trêmulos e arranhados, giram freneticamente o disco destravado, agarra punhados de dólares, o cartão da conta na Suíça, o passaporte falso, tudo enfiado na bolsa com urgência. Uma unha elaboradamente pintada se quebra e sangra, mas você nem nota. Sabe que não há como escapar sozinha dessa teia de predadores nas ruas. Pega o celular descartável e liga pra gente da ADE com quem fez um acordo secreto tempos atrás. Uma voz trêmula oferece entregar toda a rede de lavagem de dinheiro, 70 empresas de fachada, em troca de um resgate de helicóptero. Do outro lado da linha, um silêncio gelado. Então, uma voz pragmática e fria responde: "Você tá louca. Nova York é uma zona de guerra agora." Antes que possa reagir, o bip-bip do sinal cortado perfura seus ouvidos. Sua última tábua de salvação se esvai. Você corre até a janela do chão ao teto e arranca as cortinas. A luz ofuscante do lado de fora ilumina a realidade cruel. A cidade inteira está afundada em colunas de fumaça negra, resultado de uma tática de terra arrasada. Lá embaixo, um comboio de SUVs blindados, equipados com metralhadoras pesadas, arromba a entrada principal, esmagando tudo no caminho. Seus seguranças jogam as armas no chão e fogem, aterrorizados, diante dos tiros dos assassinos, sedentos por sangue. As sirenes do prédio uivam, misturando-se ao riso fantasmagórico do seu marido, que ecoa pelos corredores. Laura Skaprut está completamente bloqueada. Você está presa na mesma fortaleza de bilhões que construiu com tanto esforço. Um tiro de rifle estilha seu vidro à prova de balas no corredor, fazendo você se virar, assustada, apesar da porta de carvalho do escritório é chutada com força. Quem entra não é um grupo de assassinos desconhecidos, mas seu próprio filho de 16 anos. Ele veste uma armadura tática preta, manchada com o sangue dos seguranças que acabou de matar no saguão. Na mão, segura uma K-47 dourada, a relíquia deixada pelo pai. O choque faz você largar a bolsa. Os maços de dólares se espalham sob a bota de combate dele. Despojada de toda a dignidade de uma rainha do crime, você cai de joelhos, abrindo os braços em súplica, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Pare, você implora. Seu filho para o bico da bota esmagando os dólares com desdém. Lentamente, ele aponta o cano da arma, ainda fumegante, direto no meio da sua testa. Seu olhar não tem mais o brilho de uma criança, mas a frieza de uma máquina de matar, devorada pela cultura violenta da hipermasculinidade. Ele inclina a cabeça e sorri, exatamente como o pai fazia. Fique com troco, mãe. Se desaba não pelo medo da morte iminente, mas porque, ao encarar o cano da arma, compreende a verdade mais cruel, sua ganância não protegeu seu filho. Ela o moldou nesse monstro. Bem, o estrondo de um tiro, ou seria o helicóptero, rasga o ar e a bala se emperra no centro da sua testa, antes que você possa piscar. Seu corpo cai sobre o tapete de lã luxuoso, o sangue escuro manchando as notas espalhadas pelo chão. Nos últimos segundos de agonia, enquanto sua visão se apaga, você não vê hesitação, nem lágrimas no rosto do seu filho. O garoto baixa a arma fumegante, pisando firme sobre o corpo sem vida da mãe, sem sequer olhar para trás. Sua bota esmaga o passaporte falso e o cartão suíço, os últimos fragmentos da sua ilusão de liberdade. Lá fora, os assassinos invadem o saguão, curvando-se em respeito e gritando em uníssono: "Vida longa ao novo chefão." A espiral de sangue se fechou com perfeição. Você sujou as mãos, traiu seu marido para tomar o dinheiro, enganando a si mesma ao acreditar que poderia usar a sujeira para proteger a família. Mas a realidade cruel provou que, no mundo do crime, o poder violento do sindicato sempre vem antes do sangue. A família é apenas mais uma peça no jogo. A cena se dissolve na escuridão. As sirenes da polícia soam tarde demais, engolidas pela fumaça negra que envolve Nova York. Você exala seu último suspiro na solidão mais absoluta, carregando consigo a maior punição: ter entregado a alma do seu filho ao moedor de carne